Olá, gente, tudo bem? Por aqui eu, Matheus Volino. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fiscal do Povo. E hoje eu estou recebendo aqui o grande amigo aqui, né, de muitas datas, que é o Marcos, né? Conhecido como Dr. Marcos. Até porque é a função dele. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus, Matheus. Tá tudo bem. Uma boa noite a todos. Eu tô feliz, Matheus, antes de tudo, de estar aqui, porque, antes de qualquer coisa, eu queria dizer porque eu te vejo no virtual. Sim. Eu sempre te vejo lá pela telinha. Pô, e hoje eu tô aqui, né, sentado nessa mesa, em frente a esse microfone, à sua frente, e falando com você. Isso é muito legal, eu tô muito feliz. Segundo, Matheus, não menos importante, queria te dizer, eu vou repetir para você, né, a gente teve alguns dias atrás aqui, nessa calçada mesmo, e eu te disse que eu te admiro, né, pela sua trajetória, pelos trilhos que você trilhou, que você caminhou, e você nunca desviou. O seu trilho sempre foi o trilho da honra, da dignidade, do trabalho, sério. Tanto é que você está aqui, chegou onde você chegou. Espero que a sua audiência cresça, que você possa ajudar bastante gente, e o que eu puder colaborar com a minha parcelinha humilde, sabe, de colaboração aí, pode contar comigo, que eu estou sempre disponível. Obrigado, Marquinhos. É um prazer, uma honra, né, ter você aqui nesse projeto, que Legal. O projeto aqui, o podcast Fiscal do Povo, é justamente isso. Tá ajudando as pessoas, né? Porque hoje a gente tem um mundo virtual onde que tá ali a rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Então, como as pessoas estão ali na internet, Deus colocou no meu coração esse projeto de estar ajudando as pessoas. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou ajudar as pessoas? Não, você reúne um grupo de amigos, pessoas que estão também dispostas a ajudar outras pessoas. E como seria essa ajuda? Através de informação. Porque quando você passa uma informação para uma outra pessoa, isso é uma ajuda, ela vai ficar bem informada. E hoje o Dr. Marcos está aqui e a gente vai abordar um tema muito importante, que é a dúvida de 99%, né, da população desse planeta, né, Marcos? Isso aí. Infelizmente, né, Matheus? Hoje eu vivo disso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou advogado trabalhista, me formei em 2010 pela FDC, antiga FDC, né, Faculdade de Direito de Campos, hoje não existe mais, e atuo nessa área desde então. E eu recebo muita demanda, né? No meu escritório, eu também falei com o Matheus há pouco tempo que eu abro algumas oportunidades nas minhas redes sociais, abro lá algumas caixinhas de perguntas e acabo respondendo algumas perguntas, Matheus. E existe sim, Matheus, uma carência enorme de informação, tanto para quem contrata, quanto para quem é contratado. Matheus, só a título de curiosidade, em 2019 o CNJ fez uma pesquisa, soltou uma pesquisa antes da pandemia, de que 12%, Matheus, de todas as demandas processuais no país, os processos trabalhistas são responsáveis por ele. 12%, ou seja, é muito patrão, é muita empresa desinformada, violando direitos. E são muitos empregados também e contratantes que não sabem dos seus direitos. Sim. Né? E acabam sendo prejudicados por conta disso. E a questão de violação do direito, isso se torna algum crime, algo assim? Sim, Matheus, porque são crimes constitucionais, né? Porque todos os direitos trabalhistas, a maioria deles consta lá, está tudo positivado na Constituição Federal. Então, são direitos, né, invioláveis. Por exemplo, férias, todo trabalhador, a partir de 12 meses de trabalho, tem direito a 1 mês de férias, né, ou 30 dias, 13º salário, FGTS, o salário mínimo vigente, um trabalhador que trabalha com uma jornada de 8 horas, né, que a lei fala nisso, Sim. né, são 8 horas, é o máximo. Claro que a gente pode exceder. Existem horas extras. Eu queria também pontuar isso. Sim. As horas extras são no máximo 2 horas extras no por máximo dia. São 2. No máximo. Não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar. Viola isso. A lei. Viola a lei. Então, assim, tem muito direito. Muita coisa que as pessoas não sabem e acabam deixando de saber porque, às vezes, hoje também, Matheus, é por um pouco de cômodo, sabe? Hoje, Sim. se você der um simples Google, você consegue ter bastante informação. Né? Claro que você tem que filtrar muita coisa dali. Tem muita gente falando besteira. Mas se você filtrar direitinho,
você consegue saber de algumas coisas. E como você disse, Matheus, crime tem muita coisa. Vamos bater um papo aqui que eu vou te dizer algumas coisas que estão no meu dia a dia, né? E que deve ser uma matéria interessante para as pessoas que estão ouvindo a gente, que deve acontecer, se não já aconteceu com alguma delas. Sim. Que é a questão quando você é demitido, Matheus, ou quando você não está satisfeito com o trabalho, ou por algum motivo, ou porque tem excesso de trabalho, ou porque o patrão está com implicância, ou porque realmente você não quer mais estar ali, não é seu desejo de estar ali. Mas, por outro lado, o patrão não tem vontade de demitir você. Sim. Isso acontece muito. E o empregado acaba indo até o patrão e pedindo, olha, sem saber, eu sei disso, vamos tentar fazer um acordo aqui. Ou o próprio patrão sugere isso a ele, olha, eu estou querendo demitir você, mas eu não posso, porque quando você demite alguém, você tem que pagar verbas rescisórias. E verbas rescisórias são caras, né? É o saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais, mais 1/3, 13º salário proporcional, FGTS, multa de 40%, tudo isso. E se você não paga dentro do prazo, você ainda incorre em multas. Então fica caro. E a empresa acaba sugerindo, ou o próprio empregado, inocentemente, acaba sugerindo que façam um acordo. E esse acordo é crime? De forma alguma. É crime. Para quem? É ilícito. É crime geralmente para a parte que está ciente, para a empresa. Quando o empregado isso, ele está jogando contra ele, porque isso é um prejuízo para ele. De uma certa forma, é a vantagem para a empresa. E como que acontece isso? Esse acordo, né, feito entre patrão e empregado, né, contratante e contratado. Na demissão, o carinha vai lá, pede demissão, fala, ó, eu quero ser demitido. A empresa, então, vou demitir você. Então, tá bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te demitir, vou pagar as suas verbas rescisórias, mas para você receber o seu seguro-desemprego, mas quando eu depositar o seu FGTS, a multa, você me devolve a multa. Isso é crime, Matheus. Isso é crime contra a União, porque atinge os cofres públicos, porque você está simulando uma demissão. Sim. E quem paga o seguro-desemprego, aquele empregado que simulou a demissão, é a própria União. Então você está dando um prejuízo aos cofres públicos, e isso é crime. Passivo de multa. E qual na questão da demissão? Por exemplo, o funcionário quer ser demitido, o patrão não quer demitir. Qual a solução para isso? Matheus, então, até há pouco tempo houve uma reforma trabalhista, se eu não me engano em 2017, tá? Houve essa reforma trabalhista onde adicionou uma modalidade de demissão, que é a demissão por acordo. É a demissão por acordo mútuo, onde as partes conseguem. Um quer sair, consegue ser demitido. E a empresa que quer demitir, mas fica caro para demitir, consegue demitir aquele empregado sem ficar tão caro assim. Quais são as verbas que aquele empregado recebe? É o saldo de salário, férias, 13º, só que o FGTS ele cai pela metade. É 20% do FGTS. A multa de 40% cai para 20%. E o aviso prévio, que seria de 100%, cai pela metade também. Ele vai receber 50% somente. Isso seria uma maneira de o funcionário pedir conta. Justamente. Como sem foi no meu sofrer caso. tanto prejuízo e sem a empresa incorrer em crime. Isso. Já aconteceu comigo, Marcos, na época que eu trabalhava no Sesc, né? É bem comum. Chegou um período na minha vida que eu não estava dando conta de trabalhar lá com meus negócios aqui fora. Eu tive que ter uma escolha da minha vida. E eu opinei por estar caminhando aqui fora, né? Coisa que eu sempre gostei de fazer foi empreender. Eu sempre fui empreendedor, sempre gostei de trabalhar por conta própria, né? Mas por uma oportunidade eu tive que estar caminhando por lá. E na ocasião, eu pedi conta e meus amigos lá na época falaram, poxa, você vai pedir conta, você só vai ganhar metade, 50%. Eu falei, não tem problema. O que importa é que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero para a minha vida. Então essa maneira que eu agi foi a maneira mais correta que um funcionário, né,
Sim. pode fazer com mais com a digna, empresa, né? Vamos dizer assim, né? mais digna, tanto para um quanto para outro. Ninguém incorre em crime, o funcionário não sai prejudicado porque não devolve valor algum ao patrão. Sim. E a empresa consegue demitir sem maiores problemas, né? Matheus, já que você tocou nesse assunto agora também sobre empreender, é um outro problema também que chega muita demanda para mim sobre isso. Doutor, eu trabalhei lá, né? Eu trabalhei todos os dias com horário para entrar, com horário para sair, recebo salário mensal, mas os caras mandam em mim, eu não posso fazer nada conforme eu quero, eu tenho subordinação total, mas eles não assinam minha carteira. Eles pedem para eu, no final do mês, assinar um RPA. O que é isso, doutor? Eu já ouvi falar em RPA e as pessoas têm muita dúvida. É mais um tipo de fraude, né? Geralmente é uma fraude isso. O RPA é uma fraude, doutor? Não é uma fraude o RPA. O RPA é um instrumento que serve para muitas coisas, sim. Só que o RPA, como ele, a forma que ele é utilizado, na maioria dos casos, pelo menos os que chegam para mim, pelo menos quanto aos contratos individuais, são fraudes, Matheus, porque aquela pessoa ele tem todos os requisitos para ser um empregado e não um prestador de serviços autônomos. Sim. Porque o RPA é isso, nada mais é do que um recibo de pagamento autônomo. Quer dizer que aquele prestador de serviços não é empregado, sendo que ele é empregado. Entendi. Porque ele tem todos os requisitos para isso. Subordinação, ele é comandado, tudo que ele faz, ele precisa prestar, detalhes para o seu patrão. Ele pode fazer as coisas conforme o seu patrão deseja, ele não pode fazer no tempo dele, da maneira dele. Então ele é subordinado a alguém, ele tem uma onerosidade, ou seja, ele recebe salário mensal geralmente. E tem que cumprir na risca. Tem que cumprir o horário para entrar, o horário para sair. Entendeu, Matheus? Então, assim, ele tem todos os requisitos. Outra coisa muito importante, exige que aquele prestador de serviço e que aquela prestação seja pessoal. Existe uma pessoalidade naquilo. Ele não pode pedir a um colega ou a um parente para fazer aquele serviço para ele. Então, existem alguns requisitos para o vínculo de emprego e, geralmente, as pessoas que recebem de RPA, elas estão incorrendo em crime também, numa fraude, porque RPA, de uma forma utilizada errada, não é legal. Não é legal. É ilegal, justamente. E por que, Marcos, que isso é ilegal? Aquele patrão, aquela empresa, aquele contratante que contrata aquele funcionário como RPA, sendo que ele é empregado, por que ela faz isso? Porque ela deixa de pagar, ela deixa de contribuir de forma tributária e previdenciária aos cofres públicos também. Porque empregado acaba recebendo, acaba descontando um monte de tributos, um monte de taxas e impostos com relação a isso. E quando é o RPA, ele não precisa pagar nada disso, é só o salário. É só o salário. E acabou. Ô Marcos, essas informações que você está trazendo para os nossos seguidores, são informações muito importantes. Tem muitas coisas que você me deu clareza que eu não sabia que era dessa maneira, e eu tenho certeza que você aí em casa também não tinha noção disso. Eu quero pedir a você, que está assistindo esse vídeo, para compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E deixa aqui nesse vídeo aqui o teu comentário, comenta aqui o que você gostaria que o Dr. Marcos fosse abordar na próxima semana, tá? A sua dúvida, deixa aqui na descrição desse vídeo. Dr. Marcos, teria mais alguma coisa que você queria colocar em pauta? Algo a mais que você queria ressaltar aí? Pode ficar à vontade. É só dizer que as pessoas busquem mais ser informadas, procurem mais orientação profissional, tá? Seja ela qual for na vida, porque isso é muito importante, E só te agradecer, Matheus, e te parabenizar novamente por esse espaço, que está tudo muito legal, tudo muito bonito. Parabéns e que a sua audiência cresça, multiplique bastante. Muito obrigado, Dr. Marcos, pela tua visita aqui no nosso estúdio, mas é uma visita permanente, que semana que vem a gente vai estar aqui para tirar dúvida de outras pessoas, tá bom? Eu que agradeço, que Deus te abençoe, Mateus, tamo junto nesse projeto. Deus te abençoe. Valeu. Obrigado.
Acesse o nosso site, o fiscaldopovo.com.